Prezados irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, seja lá quando você estiver vendo esse nosso material. Bem-vindos a mais uma Roda dos Esclarecedores. Eu volto a fazer referência no início da nossa conversa aqui à questão da membresia da PIBGE. No início deste mês, no dia 9, nós desligamos 5 membros e recebemos 19 membros. E com isso, nós temos 526 nomes no nosso hall. Nos alegramos com o crescimento da igreja e pelos testemunhos dos que estão congregando e daqueles que estão chegando. A igreja tem sido bênção na vida deles. Um dado preocupante quando nós avaliamos essa questão da membresia é que há perto de 50 nomes de pessoas que não estão frequentando as celebrações dominicais, não estão participando de grupos familiares, nem das ofertas dos ministérios. A pandemia passou e estas pessoas não retornaram. Iniciaremos um processo com estas pessoas visando definição. Então, eu peço que você ore a este respeito. E mais, se você tem contato com algum membro da PIBGE que está desconectado, ajude esta pessoa a uma definição. Posso ouvir um amém? Conto então com as suas orações e com alguma ação no sentido de trazermos de volta ou definirmos a situação desses que estão desconectados. Agora, por favor, preste atenção naquilo que estamos programando para as próximas semanas aqui na PIBGE. Faltam poucos dias, na verdade, agora para iniciar o curso de Introdução à Restauração da Alma. É um curso promovido pelo Ministério Rever, como você sabe. Terá início no dia 30 de julho, sempre aos domingos, das 8h30 da manhã às 11h. E já enviamos um link para que você possa fazer a inscrição. Caso você ainda tenha dúvidas, por favor, entre em contato com a Ildete, o telefone dela aparece aqui no slide ao lado, para tirar essas dúvidas. E se você já conhece o curso e quer recomendar para outra pessoa, então quem sabe você queira mandar o link para que essa pessoa possa fazer a inscrição também, tá bom? O Dia da Ação Social vai acontecer agora, no início de agosto, 5 de agosto, das 10 às 15 horas, ou seja, o público será convidado por você e por outras pessoas através de um cartaz semelhante a esse que aparece aqui no slide e o horário de atendimento ao público será esse, das 10 às 15 horas. Diversos atendimentos gratuitos, como você pode perceber aí neste slide, né? Nutrição, psicologia, exame de vista, atendimento médico e odontológico, recreação infantil, advocacia, confecção de currículo, barbeiro e cabeleireira também. Ok? Então vai ser um dia muito especial aqui nas dependências da PIBGE, ajude a divulgar isso e compareça. O Ministério 50+ está ativo. No dia 12 de agosto, eles terão um encontro aqui das 9 às 12 e uma palestra com a Sheila Pereira sobre assistência social e estatuto do idoso, aula de alongamento e ginástica corporal e um delicioso café. Começa com um delicioso café, na verdade, e depois as outras atividades. E no dia 19/8, o nosso terceiro encontro da liderança deste ano, não, o terceiro encontro deste ano. Nós sempre começamos com o café da manhã e depois esticamos até a hora do almoço. Nós teremos uma palestra bem especial com algumas dinâmicas sobre equipes de ministério altamente eficazes. Então, presbíteros, diretores, membros do Conselho Fiscal, líderes de ministério e de grupos familiares estão automaticamente convocados. E se você não faz parte de nenhum desses grupos, mas quer participar, entre em contato com a nossa secretaria, ok? Confirme a sua presença aqui.
E eu peço aos líderes dos ministérios que convidem as suas equipes para estarem presentes. Vai ser bênção, tenho certeza, ok? E contribua com a PIBG. Ela precisa dos recursos que estão nas suas mãos para realizar a obra que Deus tem chamado ela para realizar. Fique agora com as demais partes deste encontro. Olá, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Bom chegar até você mais uma vez através da Roda dos Esclarecedores do nosso YouTube. E hoje quero convidar você a oferecer uma canção de gratidão ao Senhor. Começar cantando: te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que vais fazer, porque o Senhor tem nos dado muito, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos permitido viver em abundância, viver neste mundo, e toda a nossa gratidão, todo o nosso amor a Ele. Amém? Você pode cantar comigo? Erga sua voz onde você estiver, diga assim, ó: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Diga mais uma vez: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Cante mais uma vez comigo assim, ó: te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agora diga assim comigo, ó: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Diga: Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nos céus. Exaltado seja o nome do nosso Deus na terra e nos céus. Aleluia. Vamos continuar falando sobre dinheiro, dívida e finanças em nossas reflexões aqui. Teremos esta e a próxima. Depois a gente vem com uma outra temática. Como eu já afirmei, eu estou me valendo especialmente da obra do Dr. Jim para as nossas conversas. É muito rica esta obra, eu recomendo que você compre e debruce naqueles capítulos, né, onde de repente você tem maior dificuldade. A pergunta sobre a qual pensaremos hoje é: o que é dívida segundo a Bíblia? Para início de conversa, nós precisamos reconhecer que há variadas formas de contrair dívidas, né? Rapidamente, posso citar algumas. Compra de imóveis, às vezes para pagamento de curto prazo, às vezes de médio e longo prazo. E aí a gente pode pensar em terreno, apartamento, casa, sala comercial, enfim. Alguns têm, da nossa igreja, né, têm comprado imóveis na planta, um apartamento na planta, e aí fazem uma projeção de assumir uma dívida por longos anos. Tenho visto também pessoas adquirindo ou contraindo dívida para compra de carro, para compra de moto, para compra de bicicleta. Alguns estão usando o crédito estudantil, então é dívida contraída para estudos. E alguns compram outras coisas de menor valor, como celular, computador, roupas, sapatos, relógios, joias, eletrônicos, móveis. E tem gente que faz empréstimo para pagar dívida. Eu tenho atendido algumas pessoas que, depois de contraírem dívidas através do cartão de crédito e não terem as condições de arcar com as mensalidades ou as parcelas, contraíram empréstimos em outras modalidades. O consignado é um deles, né? Então, estas são algumas razões que levam as pessoas a contrair dívidas. E o que não falta é criatividade no mercado para oferecer a possibilidade para as pessoas realizarem já o que levaria tempo caso elas fossem juntar os recursos, né? Eu me lembro que com aproximadamente 18 anos de idade eu contraí a minha primeira dívida. Eu comprei uma bicicleta Caloi 10 no extinto Mapping.
Se você conheceu o Mapping, certamente tem 40 anos ou mais. Entreguei a minha idade aí, não é segredo para ninguém, né? Esta grande loja de departamento faliu, fechou as portas dela em 1999, mas muita gente comprava lá. Aliás, nesta foto que eu busquei aí na internet, aparece aqui ao lado, algumas coisas importantes para a nossa conversa estão ali. Por exemplo, você lê em letras enormes ali, crédito automático. Era fácil comprar lá. Com poucas informações a respeito do cliente, eles aprovavam o crédito e geravam a felicidade do cliente, né? E também tem uma frase que diz assim, aqui e agora. Uma propaganda enorme para comunicar que você não precisaria esperar um tempão para ter o que você queria. Entrava, fazia o seu cadastro, saía com o bem numa mão e o carnezinho na outra. Foi assim com a Caloi 10, né? Em 24 vezes. Oh, meu Deus! Então, esta facilidade que hoje foi ampliada, né, para quase tudo através do cartão de crédito, acaba sendo a forma das pessoas contraírem suas dívidas. E por que as pessoas se endividam? Existem muitas razões, não é verdade? Vou mencionar algumas delas aí. Por vezes, é o surgimento de uma enfermidade que, depois de levar as reservas, começa a consumir parte da renda ativa. Por vezes, é uma calamidade. Muitas pessoas vitimadas por enchentes, vendavais, desmoronamentos, ou um acidente, enfim, algo imprevisto e que consome para além dos recursos disponíveis. Estava vendo numa reportagem, ainda hoje, né? Hoje não, ontem, passou no Jornal da Tarde, aquele vendaval que aconteceu lá no sul do Brasil e muitas casas destruídas, galpões onde as pessoas guardavam seus maquinários ou então celeiros, né? Então muita gente literalmente chorando. Por quê? Porque aquela calamidade acabou consumindo não só as reservas, mas dinheiro. Alguns falando em ter que pegar empréstimos para poder fazer frente às causas, né, ou às consequências dessa calamidade. Por vezes é a necessidade mesmo. Por exemplo, a compra de um carro ou uma moto para trabalhar, ou de uma casa, né? Por vezes a dívida é contraída com uma falsa expectativa de que, milagrosamente, entre aspas, os recursos surgirão para saldá-la. Tem gente que faz dívida pela fé, meu Deus. Já ouviu falar de alguma coisa parecida? Eu já ouvi da parte de uma igreja. Comprou material parcelado, contratou mão de obra para a realização de um serviço na confiança de que os recursos entrariam. E não entrou. Constrangimento e vergonha, né? para aquela igreja. E boa parte das dívidas, no entanto, são contraídas porque as pessoas não souberam lidar com a renda ou com as despesas que tinham. E também tem os casos, e não são poucos, de as pessoas não conseguirem adiar a satisfação ou a gratificação desejada. Entra-se em dívida para a obtenção da satisfação imediata. É o aqui e agora da fachada do Mapping. Porque eu vou esperar 10 meses juntando a grana para comprar uma bicicleta que eu posso comprar agora. E aí eu compro agora, me satisfaço imediatamente e pago em 24 vezes. Eu caí nessa cilada, mas foi a única vez.
Graças a Deus, não aprendi cedo a lição de que isto é uma cilada. Ouça um versículo do livro bíblico de Provérbios 16:9. Em seu coração o homem deseja ou planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Não há como prever prosperidade e estabilidade em um mundo imprevisível como o que nós vivemos. Mesmo o cristão prudente e sensato experimentará intempéries neste mundo. Então, agora mesmo, tivemos um exemplo disso, a pandemia. Muitas empresas quebraram, grandes e pequenas. E certamente as que estavam com a corda no pescoço foram as primeiras. O que é que significa estar com a corda no pescoço? Estar no limite. Algumas delas fizeram empréstimos com a ideia de que com aquilo que estavam produzindo conseguiriam pagar e literalmente, com a pandemia a coisa não aconteceu como previam e como estavam com a corda no pescoço. Enfim, famílias passaram pela mesma situação. Algumas estavam no limite e algumas completamente despreparadas, sem nenhum tipo de reserva. A onda apareceu repentinamente e, bem, você sabe o que aconteceu, né? Então, é óbvio, dívidas têm consequências. A Bíblia alerta contra o endividamento. Ouça isso. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Óbvio, essa questão de tomar emprestado é contrair uma dívida. Tomar emprestado pode acontecer em relação a uma empresa, mas pode acontecer em relação a pessoas, individualmente. E à luz desse texto que acabamos de ler, o Dr. Jin faz algumas afirmações para as quais faremos bem em atentar. A primeira é que a dívida escraviza. É difícil se livrar da dívida. Ela te força a investir boa parte do que você ganha pagando juros. O apóstolo Paulo afirma: fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Queridos, fazer ou contrair dívidas e pagar juros é um tipo de escravidão. Resolva a questão da dívida. Não caia na cilada de ficar pagando juros. A segunda dívida, aliás, a segunda afirmação que o Dr. Jin faz é que a dívida rebaixa o seu padrão de vida. O conceito por trás disso é o seguinte: a dívida, obriga a pagar juros. Pagando juros, tudo fica mais caro. Ora, você compra uma casa e paga quase duas. Você compra um carro e paga quase dois. Você compra um celular e paga quase dois. Em outras palavras, o teu poder aquisitivo cai na medida em que você contrai dívida e por causa disso tem que pagar juros. E a terceira afirmação, a dívida pode levá-lo a perder o que você tem. Ouça o que afirma Provérbios 22, 26 e 27. Não aparece aqui, então preste atenção. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Certamente esse autor sabia de muitas situações em que literalmente as pessoas perderam a cama em que dormiam por terem contraído dívidas e não terem como saldar estas dívidas.
Eu já mencionei aqui o caso de busca e apreensão de veículo. Às vezes é isso, a pessoa compra sem um planejamento adequado, paga algumas prestações porque ela tem um sonho, ela quer concretizar agora um desejo, sem fazer avaliações adequadas se vai ter ou não condições de pagar. E depois de algum tempo, percebe que não há condições de pagar. Deixa de pagar, obviamente, e logo em seguida busca e apreensão do carro, né? E aquilo que foi pago, as prestações que já foram pagas, você não obtém de volta, né? E a quarta afirmação que eu quero destacar, Dr. Jim, é que ter dívida é estressante. Faz muito tempo que eu não tenho dívidas, muitos anos, décadas na verdade, e pode até ser que haja pessoas que não se preocupem em ter dívidas. Porém, quem tem zelo pelo nome ou pela sua reputação, dificilmente terá uma boa noite de sono por causa da dívida que contraiu. Agora, apesar de todos estes alertas, o Dr. Jim, e eu concordo com ele, dirá que nem sempre é pecado se endividar. Raros casos, né? E ele menciona como exemplo a aquisição de uma casa. Pouca gente tem condições de pagar uma casa à vista. E a diferença de um aluguel para a prestação de uma casa ou de um apartamento, às vezes, é pequena. Assim, é uma dívida que compensa, digamos, tá? Mas, se a opção for esta, existem alguns princípios que devem nortear quando você for contrair essa dívida. Então, é uma lista interessante oferecida por ele, pelo autor, e eu destaco alguns itens, não são todos, mas destaco alguns. Primeiro deles é: dê a maior entrada que puder e tome o mínimo possível emprestado. Aí a razão é óbvia, né? Eu não preciso nem explicar muito. Ou seja, na medida em que um bem custa, vamos imaginar aí, vai 500 mil reais, e você consegue dar uma entrada de 300 mil, você vai financiar quanto? 200. E aí você vai pagar juros sobre 200. Muito diferente de os mesmos 500 mil. Você dá uma entrada de 100 mil, você vai pagar juros sobre 400. Então, esse é o conceito. Dê a maior entrada que puder e tome o mínimo possível emprestado. Segundo, certifique-se de que as parcelas mensais estejam dentro do seu orçamento. Faça isso antes de começar a fazer negócio, ok? Vá, busque informações e observe qual é o valor da parcela. Isso comporta dentro do orçamento um orçamento que seja seguro, um orçamento onde você tem probabilidade de crescer, mas não de perder. Terceiro, evite contrair empréstimo para itens depreciáveis. Há muitas coisas que você tirou da loja, já perdeu 10, 20, 30% do valor. Então, fazer financiamento, pagar juros sobre isso e o item depreciar rapidamente, não tem bom senso nisso, né? 4. Procure a menor taxa de juros oferecida no mercado. Às vezes, na própria loja ou na mesma loja, você vai conseguir uma taxa de juros menor. Então, me lembro uma vez que fomos comprar uma geladeira e a Ildete é muito boa negociadora, né? Então, fomos na loja A, na loja B, na loja C, na loja D. E aí, nós queríamos a geladeira num determinado formato, enfim, com certas características lá. E os preços não eram muito diferentes entre uma loja e outra, mas havia loja que dava um pouco mais de comodidade para nós, entrega mais rápida, enfim. Então pega o preço da loja
mais barata e negocia com a loja que te oferece melhores condições. É uma forma de você economizar, preferencialmente comprando à vista, ok? Pague as parcelas em valor integral e no prazo certo. Por quê? Porque se você paga no prazo, entre aspas, já passou do prazo, eles vão cobrar mais juros, né? Vai ser juros em cima de juros que já estão embutidos ali. Faça tudo o que puder para atender suas obrigações com a dívida contraída. Não brinque com isso, ok? Dívida paga em atraso ou deixou acumular 2 prestações, daqui a pouco você não terá condições de atender aquilo. Evite se colocar numa posição em que você deva mais por alguma coisa do que poderia receber se tivesse de vender o item rapidamente. Isso aqui é difícil, mas digamos, não é, que você chegue a um ponto de precisar vender alguma coisa. Você conseguiria obter naquela coisa o valor próximo daquilo que você pagou? E 8, coloque como propósito de vida ficar completamente livre de dívida. Isso é um alvo. Estabeleça um alvo e caminhe na direção de viver assim, né? Sem dívida, livre. Por fim, uma exortação do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Vou repetir. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Sobre como sair de dívidas é assunto que eu pretendo considerar, se Deus permitir, no próximo encontro. Fique agora com os motivos que nos foram encaminhados para a oração e também com a oração por um dos nossos presbíteros. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Vamos para mais um momento de oração. Eu vou ler os pedidos e nós vamos ter um momento de intercessão por esses pedidos. A William pede oração pela restauração do seu casamento. A irmã Maria Bacará, ela pede oração por livramento para o Marcelo de Andrade. O mesmo se encontra sofrendo acusações falsas na Polícia Federal em relação a fake news que foram enviadas por hackers. O José Rodrigues agradece por sua viagem ao Rio de Janeiro, a qual correu tudo bem. A Lenisnalva, ela pede oração por sua saúde. A Carmen Tavares pede continuidade das orações pelo facilitador do rever, o Fábio. A Vanessa, ela pede oração, né? Continua pedindo orações pela sua mãe, pela saúde mental da sua mãe e retorno da igreja. O Marcone dos Santos agradece o emprego tão esperado que ele conseguiu. Glória a Deus, né? A Ildete Dantas, né? Pede oração para que Deus abrevie as horas de seu pai. O irmão Veridiano, ele está com 100 anos e 10 meses, quase 101 anos, e a sua condição geral é complicada e clinicamente nada mais há que possa ser feito. Eu estava conversando com a Ildete no domingo sobre a minha mãe também. Minha mãe também está num momento delicado e nós estávamos falando sobre essa dificuldade que nós estamos com os nossos pais, né? Pedindo para que Deus faça a sua vontade, mas que os livre de sofrimento também, né? A Gisele Guimarães, ela pede oração
por sua filha, a Maria Luísa, que passará por uma cirurgia de hérnia. Acho que hoje hoje é quarta-feira, o dia que nós estamos gravando aqui a oração. Então ela vai passar por cirurgia hoje, para que Deus cuide de cada detalhe. A Sandra Sanches pede oração por seu genro que se encontra desempregado e para que ele se direcione aos caminhos do Senhor. Eu acredito muito no poder da oração e aqui nós temos pedidos que já foram feitos e orados na terça-feira, na intercessão. Está sendo orado hoje, quarta-feira. Está sendo orado hoje, que você está assistindo quinta-feira. E cada vez que esse vídeo for reproduzido, essa oração, ela terá o seu efeito. Ou para agradecer aquilo que já aconteceu, ou para interceder e pedir ao Pai por aquilo que ainda não aconteceu. Eu convido você agora a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. Que seja feita a tua vontade no céu, na terra, acima dos céus, ó Deus. Que a tua vontade ela seja feita, teu reino estabelecido em todas as áreas das nossas vidas, em toda a terra e nos céus, ó Deus. Cremos que o Senhor é infinitamente mais do que nós pensamos e acreditamos. Cremos que o Senhor nos vê, cremos que o Senhor nos ouve e nós intercedemos ao Senhor por estes pedidos, Pai. Pedidos que clamam a Ti por saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde mental, saúde financeira, Deus, saúde psicológica. Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos a Ti que o Senhor venha com providência, que o Senhor crie uma situação, Deus. Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, assim como minha mãe está, como o pai da Ildete está, ó Deus, como essa moça, ó Deus, a Maria Luísa, que vai passar por cirurgia, está passando por cirurgia no dia de hoje. Pai, que o Senhor, através dos médicos, através dos tratamentos, através de uma palavra Tua, ser curado e seremos curados, Deus. Nós clamamos a Ti que o Senhor, ó Pai, crie uma situação e intervenha, Deus. Pai, pedimos que o Senhor que nos fez, que nos formou, que nos conhece, o Senhor que conhece as nossas palavras antes de vir à boca, Deus. O Senhor que estendeu os céus e tudo que há neles, nós clamamos a Ti, ó Deus. Intercedemos neste momento por estes que necessitam de uma cura, Pai. Que o Senhor os cure, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor leve alívio ao necessitado, Pai. Que o Senhor traga alívio aos nossos corações, Deus. Que o Senhor abrevie os dias daqueles que necessitam, ó Pai, serem abreviados os dias, porque a Tua palavra diz que nossas vidas é como um vapor de água que vem por um instante e se vai, Deus. Pai, que se nós vivermos um dia, um ano, 100 anos, mas se não for na Tua presença, de nada valerá. Mas também qualquer ano que nós vivermos aqui, comparado à eternidade, aquilo que o Senhor tem para nós, não se compara, Deus. E nós pedimos ao Senhor que aqueles que necessitam ter os seus dias abreviados, que o Senhor abrevie conforme a Tua vontade, Deus. Aqueles que necessitam de uma cura, Pai, que o Senhor os cure. Aqueles que necessitam, ó Deus, que a pressão seja regularizada, Deus, seja normalizada, seja cuidada, Deus, que o diabetes, ó Pai, que necessita ser estabilizado, Deus, que através dos medicamentos, ó Pai, através da insulina, através dos tratamentos, Deus, que o Senhor possa agir, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, queremos agradecer também o mover que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai.
Portas de empregos têm sido abertas para os teus servos, Deus. Causas da justiça têm sido julgadas pelo Senhor e o Senhor tem feito justiça e nós te agradecemos. E clamamos por aqueles ainda que esperam uma solução, que esperam uma resposta da justiça, que o Senhor, ó Deus, haja com justiça através desses magistrados, Pai, desses juízes, ó Deus, que legislam, que julgam as nossas causas, ó Deus, que possam ser julgados, ó Pai, e que haja justiça, Deus. Não permita que nós venhamos ser lesados, ó Deus, mas também não permita que nós venhamos lesar pessoas, ó Deus, mas que seja julgado com justiça as nossas causas, Pai, em nome de Jesus. Deus, queremos agradecer por esta casa, por esta igreja, pelos nossos pastores, pastor Vandeir, pastor Pedro, pastor Lúcio, ó Deus. Dá-nos direção, Deus. Dá direção, dá visão dos altos, ó Deus. Pai, cuida, Senhor, do presbitério, cuida, Senhor, dos diáconos, das diaconisas, dos professores, dos líderes, do grupo gestor desta casa, Deus. Pai, cuida, Senhor, para que nós possamos administrar, ó Deus, conduzir este povo, ó Pai, conforme a Tua vontade, Deus. Dê sabedoria aos nossos pastores, ó Pai, discernimento aos nossos pastores, ó Deus. Sabedoria aos presbíteros, Pai, discernimento aos presbíteros, Deus, para conduzir este povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, cuida, Senhor, de cada membro desta casa. Cuida, Senhor, de cada membro do Teu corpo, Pai. Visita, Senhor, singularmente cada membro, ó Pai, da primeira Igreja Batista em Jardim das Ibuias, Deus. Leva, Senhor, a Tua paz, a Tua prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus. Estabeleça o Teu reino sobre cada lar, ó Deus, cada lar representado por cada membro desta igreja, deste corpo, Pai, e de toda igreja espalhada em toda a terra. Pai, dê unidade a esta igreja em nome de Jesus. Dê unidade à Tua igreja espalhada, Deus, pelo mundo. Pai, que nós sejamos um, Deus, assim como Tu és, Pai. Como a Tua palavra diz, que nisso eles nos conhecerão. Nisto o mundo nos conhecerá, ó Deus, quando nós amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, caminharmos juntos, ó Deus. Dai-nos unidade, ó Deus, um só Espírito, ó Pai, uma só causa, ó Deus, um só propósito, Pai. Em nome de Jesus, Deus, visita, Deus, cada membro, ó Pai, neste momento. Pai, eu oro por estes que assistem esses vídeos postados, Deus, que ouve essas orações. Pai, neste momento, se alguém que está ouvindo este áudio, assistindo este vídeo, que neste momento necessita de uma cura, que o Senhor cure, Deus, em nome de Jesus. Pai, se está assistindo, está na depressão, síndrome do pânico, Deus, que o Senhor tire agora em nome de Jesus. Pai, se há alguma dor, ó Deus, que não se descobre do que é, Pai, que o Senhor revele, ó Deus, a causa desta dor para que seja tratada, Senhor. Aqueles que estão esperando por resultados de exames, que o Senhor, ó Deus, traga esses resultados. Aqueles que estão esperando por notícias, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor traga a notícia, Deus. Traga a resposta àqueles que clamam ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, visita, Senhor, esses, ó Pai, que ainda distantes usam destes meios, ó Pai, criados pelo Senhor, ó Deus. Sabemos que o Senhor é quem dá sabedoria, Pai, e nós usamos, ó Deus, dessas tecnologias e que essas pessoas possam ser abençoadas, ó Deus, e tirar proveitos desses veículos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, mais uma vez eu oro, clamo a Ti por um avivamento do Teu povo, ó Pai. A começar aqui pelas Imbuias, Deus, que haja um avivamento espiritual, Deus.
que haja um despertar, ó Pai, em nome de Jesus, que haja um mover Teu, Pai, a todas as igrejas, Pai, que se posicionem, ó Deus, que se mantenham íntegras na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Da mesma forma, Pai, eu oro, Senhor, por cada missionário, onde quer que esteja, Deus, que o Senhor os visite e supra, ó Deus, as necessidades dos Teus servos que estão nos campos, ó Deus, semeando a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Deus, mais uma vez nós oramos, Pai, pela Tua igreja, pela Tua casa, por cada membro, ó Deus, que nos assiste neste momento, por esses pedidos, ó Pai, que foram colocados aqui. Que haja cura, Pai, do Senhor, que haja libertação, que haja edificação, restauração, Pai. E da mesma forma, ó Deus, com a mesma intensidade, com o mesmo coração, nós Te agradecemos, Deus, por mais um dia. Te agradecemos pelos Teus feitos no nosso meio. Te agradecemos pelas curas que o Senhor tem manifestado no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela prosperidade que o Senhor tem dado, ó Deus, a este povo, Pai. E chegamos até aqui porque o Senhor nos sustenta, Pai. E sabemos que o Senhor continuará nos sustentando. E em nome de Jesus eu oro, Pai, neste momento e Te agradeço, Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.